Gênesis capítulo 31, versículo 19. Pode abrir sua Bíblia e nós vamos iniciar. Sempre explico o contexto daquilo que nós estamos lendo. Nós estamos lendo e estudando cronologicamente a parte que cabe a Jacó ser um homem de Deus, um homem preparado para se gerar uma geração, aquela geração cuja a promessa foi dada a Abraão. Então, há um trabalho de muitos anos que Deus precisa fazer e realizar para tratar um homem cujo tem uma promessa, Jacó. Prepará-lo para uma grande promessa, isso demanda, às vezes, passar por situações, vales que são vales preparados por Deus a fim de moldar o caráter de um homem e prepará-lo para o dia de amanhã. Então, já em tempo de Jacó e Labão se separar. Como eu já lhe falei anteriormente, a aliança para apenas uma estação e existe aliança para uma vida toda. No caso de Jacó, com Labão, seu sogro, Deus planejou esses encontros para apenas uma estação, talvez duas, e não mais do que isso. Por quê? Porque há pessoas que entrarão na sua vida e que farão parte do seu crescimento, mas Deus dirá para você, até esse tempo lhe dou para essa pessoa, para estar e andar com você. Nós devemos reconhecer os tempos e as estações com certas pessoas e nada pode nos apegar. Há pessoas que se apegam em pessoas, em trabalho, mas não discernem aquilo que Deus está fazendo atrás de tudo isso. Então, muitas das vezes, Deus, ele tira das suas mãos aquilo que por muitas das vezes essa pessoa se acostumou a ter e não quer entrar no novo por parte de Deus, porque já há muitos anos se acostumou a viver debaixo da mesmice, debaixo de Labão. Mas chegou o momento em que Deus diz para Labão, que Deus diz para Jacó, Jacó, é tempo agora de voltar para a sua terra natal, Canaã. Mas tu vai agora abandonar o teu teto sobre Labão, acabou. Seu tempo, essa aliança, acabou. E Jacó fez isso, e nós vamos ver através disso. Então, direcionado por Deus, Jacó, ele chama suas esposas e se prepara para uma longa viagem de retorno para Canaã. Porém, devido a um relacionamento desgastado entre seu sogro Labão e Jacó, o relacionamento não estava bem, havia dúvida, havia inveja por parte de Labão e sua família. O que aconteceu? Pois Jacó e sua família decidem sair sem avisar ninguém. Ou seja, Jacó decidiu não confrontar Labão, mas simplesmente sair sem avisar. Com suas duas esposas e com seus filhos. Claro que ele teve com Lia e Raquel. Gênesis 31, 19 diz assim, então Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas. Olha só, Jacó, Lia e Raquel. E os filhos deles já tinham se mandado, né? Já não fazia mais parte, fecharam suas tendas e ali levaram seus camelos até uma longa viagem. Quando de repente Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel, olha que diz a palavra de Deus, Raquel roubou
do seu pai os ídolos do clã. Nós vamos ver hoje a gravidade de Raquel ter pisado na bola, é a expressão dos dias de hoje. Realmente, Raquel pisou na bola feio, porque antes de sair e de fugir de Harã para a longa viagem junto com toda a família de Jacó, o que Raquel fez? Tomou e roubou os ídolos, as estátuas do próprio pai, que ele usava para adorar outros deuses, né? Continuando, eu vou falar sobre isso depois. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Continuando. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou dos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, dizendo: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Isso veio da parte do Senhor dos Exércitos. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Bom, depois de 7 dias da fuga de Jacó junto com toda a sua família, Labão conseguiu alcançar os fugitivos. E a Bíblia diz que Deus interveio a favor de Jacó, aparecendo em sonho, a Labão. Labão teve um sonho por parte de Deus. Agora, imagina a ira de Labão, sabendo que suas filhas foram embora sem se despedir do pai, que Labão, inclusive, e isso que ele vai usar depois contra eles, não se despediu dos seus netos, e obviamente perdeu e foi roubado, aliás, os ídolos de Labão. Não se sabia quem roubou, né? Mas Raquel tinha tomado os ídolos do pai. Então, acredita que durante 7 dias, aquilo que alimentava o coração de Labão era raiva, ira e certamente em pensamento o desejo de fazer coisas graves, que poderia prejudicar toda a família. Mas para evitar isso, interveio Deus. Interveio Deus quando Labão estava dormindo e teve um sonho por parte de Deus. Cuidado, Labão. Não faça promessa a Jacó e não lhe ameaça. Não lhe ameaça. Agora, vocês podem alegar como Deus pode falar com um idólatra. Porque concorda comigo que Labão era um tremendo idólatra. Labão não conhecia Deus. Ele adorava outros deuses. Pode uma pessoa conhecer Deus e sendo idólatra? Não. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você quer ter intimidade com Deus, a idolatria não pode fazer parte do seu coração. A idolatria é tudo aquilo que substitui o próprio Senhor. Desde estátuas, imagens, pessoas que consultam imagem, né? Aquilo que os católicos fazem e consultam Maria
consultem outros santos, isso é idolatria, e é estritamente condenado pela palavra do Senhor. E já desde muitos séculos, Roma ensina isso na Igreja Católica, e isso é abominação aos olhos de Deus. Mas a idolatria também pode representar não apenas estátuas de imagem. A idolatria pode representar também um apego além daquilo que deve ser em Deus. Tem pessoas que idolatram o seu próprio umbigo. Tem pessoas que idolatram e colocam-se a si mesmo acima do Deus vivo. Isso se chama egoísmo. Há pessoas que idolatram filhas. Há pessoas que idolatram trabalho e não conseguem ver a sua vida sem trabalho. Por quê? Por causa da motivação excessiva de querer ter a ganância e trabalhar. Por quê? Porque não conseguem ver a sua vida fora do seu trabalho. E não conseguem mesmo consagrar um dia na semana para o Senhor Deus. Por quê? Porque eles estão totalmente obcecados pelo trabalho. Existem muitas formas de idolatria e eu vou falar sobre isso. Mas por causa de um escolhido, Deus ele pode se revelar aos seus inimigos, aos inimigos dos escolhidos. Deus se revelou em sonho para Labão, concorda comigo? E a pergunta que eu lhes faço, Deus pode se revelar a um idólatra? Deus pode. Se aquilo está interligado a um escolhido. E eu lhe falei isso anteriormente. Por quê? Por causa de um escolhido, Deus pode se revelar aos inimigos do escolhido. Por causa de Abraão, Deus falou em sonho com Faraó. Por causa de José, um homem de Deus que agradava a Deus, Deus falou em sonhos com o Faraó. Lembra dessa história? Se você não lembra, nós vamos estudá-la em breve. Por causa de Jacó, Deus fala com Labão em sonho, porque esse sonho estava totalmente sendo ligado ao futuro de um escolhido. Então, na onipresença de Deus e na sua onipotência, Deus pode revelar sua presença para quem Ele quer. Saiba disso. Até o próprio Satanás, quando observava Jó, um homem irrepreensível aos olhos de Deus, que agradava a Deus, servo do Senhor, pois Satanás foi até o trono do Senhor para pedir a vida de Jó. Então, mesmo que Faraó, o Labão fossem idólatras, e Deus, santo, 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 pois o Senhor se levanta para poupar seus filhos, os seus servos, a fim de resgatá-los. Pode-se acontecer uma intervenção divina na vida de pessoas que não andam com Deus. É possível, sim. Agora, eu quero analisar agora algo muito importante, um fato muito importante que eu lhe peço que vocês fiquem muito em atenção sobre aquilo que vou falar. Jacó, ele não saiu do teto de Labão dando legalidade a Satanás. Não houve legalidade que a Bíblia relata por parte de Jacó. Inclusive, a comunhão com Jacó estava tão bem que Deus falava com ele, ao ponto de lhe dar estratégia, de lhe direcionar quando sair de Labão, quando prosperar,
com aquela estratégia que ele recebeu, era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Então, não havia legalidades no qual Satanás poderia reivindicar na vida de Jacó. Porque Jacó obedeceu a ordem vinda do Senhor, como relata a palavra. Mas aconteceu um erro muito grave dentro da casa de Jacó. Um erro muito grave. A Bíblia diz que Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Houve um roubo. Raquel pisou na bola. E ela não roubou roupa, ela roubou os ídolos, as estátuas, que representavam deuses com D minúsculos. Porque só tem um Deus com D maiúsculo, que é o Deus do universo. Roubou ídolos. Agora, não cabe dúvidas de que Raquel enganou seu pai Labão, isso com certeza, mas também tanto Deus como Jacó, seu próprio marido. É claro que se Jacó soubesse que Raquel houvesse pego os ídolos do seu pai idólatra, Jacó houvesse corrigido severamente Raquel. Porque é claro que Jacó sabia que não se adora a outros deuses, a não ser um único, o Deus Todo-Poderoso. Raquel fez algo muito grave. Escondeu do seu marido, do seu pai e pior, pensando em enganar Deus, os colocou na sua bolsa. Quem diria que depois de Raquel ter tantas experiências com Deus, depois de ser curada da sua esterilidade, sabia que Raquel era estéril, mas depois de Deus tratar o seu caráter e tratar certas áreas da personalidade de Raquel, Deus foi muito bom com ela. E Raquel foi curada da sua esterilidade e pôde ter outros filhos, inclusive gerou José. Porém, Raquel, mesmo assim, escondia idolatria no seu coração. Havia coisas graves que ainda Deus precisava tratar em Raquel. Agora vamos falar primeiro de Jacó, antes de falar de Raquel aqui. Se Jacó não estivesse em obediência a Deus, pois Satanás poderia reivindicar o erro de Raquel. E ali, obviamente, o destino da casa de Jacó poderia terminar em tragédia. Porque quando Satanás reivindica algo dentro da casa, por causa de um pecado que não foi confessado, o que vamos fazer? Aí entra o sofrimento, aí entra a tragédia, e as pessoas dizem assim: por que, Senhor? Por que essa pessoa passa por um câncer? Por que essa pessoa, gente, eu não estou entendendo. Essa pessoa teve um acidente de carro. Por que, Senhor, aconteceu que essa pessoa realmente perdeu um emprego que eu, Senhor, que deu para essa pessoa? Eu não estou entendendo, Senhor. Entenda agora a importância de um cabeça estar em pé e irrepreensível diante de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Raquel tinha um cabeça chamado Jacó. Ainda bem. Ainda bem. Mesmo que Raquel
cometesse um pecado gravíssimo por causa do compromisso de Jacó para com Deus, Deus trabalhou o coração de Labão pela misericórdia para que tudo não venha terminar em tragédia. Eu lhe garanto, porque o erro de Raquel foi muito grave. Olha bem nos meus olhos. Pode olhar nos meus olhos. Por acaso, vocês têm escondido alguns ídolos que você carrega da casa dos seus pais? Por acaso você tem escondido debaixo do travesseiro alguns ídolos que Jacó ainda não sabe? Pois deixa-me lhe dizer algo. Deus sabe. O Senhor sabe bem. Quais ídolos, pastor? Eu vou falar alguns ídolos, dos mais comuns, dos mais habituais, que muitos carregam quando moravam no Egito. Quais ídolos, pastor? Às vezes, os mesmos ídolos que seu pai adorava, o que seu avô adorava. Aquela maldição familiar, trazido de geração em geração, mais que os filhos, e que muitos talvez que estão nos vendo agora, ainda não quebraram hoje. São ídolos que eles trazem por saudade, porque ainda não querem queimá-lo no fogo, porque ainda tem lembrança, porque ainda tem estimação, porque ainda tem tolerância e os ama, por mais pequenos que sejam, por mais insignificantes que para muitos, inclusive no mundo e para algumas igrejas mundanas, diga, isso não tem problema, é pequeno. Pois para Deus pode ser o motivo de Satanás reivindicar aquilo que pode se tornar tragédia para a sua vida. A idolatria da sensualidade, a idolatria do adultério, a idolatria da pornografia, a idolatria da homossexualidade, a idolatria do egoísmo, dos pensamentos impuros que você guarda na sua mente como as estátuas de Raquel. Muitos, assim como Raquel, escondem suas estátuas dentro de uma bolsa. E muitos aqui escondem e cultivam nos seus pensamentos lembranças que Satanás alimenta de práticas que eles cometiam. E até o dia de hoje essas pessoas cultivam esses ídolos e os levam em outros lugares, em suas igrejas. Por quê? E essas pessoas não são tratadas ainda e as têm porque elas as toleram na sua mente. Assim como Raquel. Sabia que Raquel
mesmo tendo recebido experiências com Deus, ainda precisava expulsar algo que dentro dela habitava? Porque é muito claro que Raquel sabia que essas estátuas eram repulsivas para Jacó, que servia a Deus. Isso não cabe dúvida, meus amados, porque se ela não soubesse, ela não os teria escondido. Isso é claro. E eu quero deixar claro nesta noite que se você é parte de um ministério sério, onde Jacó está, pois não demorará para que a vergonha de Raquel seja exposta. Aquilo que você esconde de Deus e dos homens, mais cedo ou mais tarde vai ir contra você. O que você esconde de Jacó? Quais estátuas vocês escondem de Jacó? O que achas poder esconder de Deus? Vocês acham que Satanás não vai reivindicar seus erros? Vocês acham que Labão não vai perceber? Vamos falar de Raquel. Raquel, ela não se tornou menos idólatra por ter saído da sua terra natal, Harã. Não. Onde seu próprio pai o ensinava sobre idolatria. E eu vou lhe dizer por quê. Porque Raquel não se tornou menos idólatra por ter saído da sua terra natal. Porque a idolatria, ela não se arranca do lugar físico onde você está. A idolatria, ela se arranca do coração. É daqui que se arranca a idolatria. Mesmo saindo do Egito, os hebreus, eles levaram consigo no deserto a idolatria do Egito. Por quê? Porque a idolatria, ela se arranca. A idolatria se destrói. A idolatria se mata. A idolatria se mata desde o dia que você se decide a mudar de um lugar para outro. Desde o dia que você se decide mudar de vida. Quando você verdadeiramente decide mudar de vida, quando você decidiu se arrepender, quando houve um batismo verdadeiro de sepultar o velho homem, pois aquele dia é o dia que você decretou guerra para seus ídolos. É uma decisão em que você decretou violência e não amizade para seus ídolos. Porque ainda Raquel tinha apego e afinidade e os levou com muito carinho dentro de uma bolsa. A idolatria, a maldição da sua família, o levou para casa por um lugar que Deus queria transformar e mudar uma geração. Como Satanás é astuto. Como Satanás é sujo. Pois eu lhes falo, meus queridos, não tente levar seus ídolos com você. Por mais insignificantes que para você ainda esses ídolos são. Se vocês querem que Deus o leve
para uma grande e poderosa caminhada de intimidade com Ele, é necessário que esses ídolos sejam deixados para trás ou sejam destruídos, como assim Moisés fez quando ele desceu do Sinai e viu um povo que saiu do Egito, que viu o Mar Vermelho se abrir, um povo idólatra que criou com ouro dos egípcios um bezerro de ouro, pois Moisés o destruiu e o queimou por completo. Ou você o queima, ou você o destrói, ou esses ídolos, ou a idolatria vai lhe matar, seja em Harã ou seja em Canaã. Porque o que faz com que a sua vida muda não é o lugar, não é a igreja tal. Sim, a igreja é importante. Isso é importante. Canaã é importante. Canaã tem sua importância. Mas o que faz com que há uma mudança radical na vida da pessoa é estar em Canaã sem seus ídolos. Não é trazer seus ídolos em Canaã. Você pode estar numa igreja muito abençoada, onde tem um Jacó. Mas se você é uma Raquel insensata, que mesmo sabendo que não pode, e você faz. Mesmo sabendo que está errado, você faz. Por quê? Porque ainda está obstinado em guardar e ocultar certas coisas que você sabe que não está bem, mas você faz. Pois mesmo que Raquel mudasse de endereço, a idolatria continuou a ser sua amiga secreta. Sua amiga secreta. Essa era a idolatria de Raquel. Pois não é apenas mudar de uma igreja morna para uma igreja viva que lhe fará ser livre, meus queridos. É isso que lhe falei anteriormente. Mas é pegar os ídolos dos seus antepassados e jogá-los na fogueira antes de sair para o deserto. O que adianta dizer, Senhor, eu lhe obedeci e decidi passar pelo deserto, Senhor, mas essa pessoa, ela carrega seus ídolos para o seu deserto. O que adianta? Ela vai dar volta no deserto e ela vai prevalecer no deserto, mesmo que foi Deus que proporcionou esse deserto. O deserto não é para ficar 40 anos, o deserto é para ficar pouco tempo, meus queridos. Mas até que você, Raquel, não entrega seus ídolos, você vai ficar. E mesmo que você saia da sua parentela, de um teto amaldiçoado que é o teto de Labão, para entrar num nível de promessa junto com Jacó, pois saiba de uma coisa. Raquel, você pode receber muita misericórdia por causa de Jacó. E Deus pode te dar tempo por causa de Jacó. Mas a salvação é individual. A salvação é individual. E Deus não vai cobrar Jacó pelos ídolos que Raquel carrega e escondeu. Porque Deus é um Deus que tudo vê e tudo sabe. O que adianta dizer, Senhor, eu lhe obedeci, eu fiz isso e agora estou no deserto? Pois se essa pessoa carrega ídolos de Labão, os ídolos de Labão. Labão, para essas pessoas que escondem, Labão vai te perseguir. Labão vai te encontrar. E ele vai querer o que dele. Você pode ter certeza, porque isso que aconteceu depois. Nós vamos ler agora. Mas se você tem chance de estar onde Jacó está, então tua chance é você não morrer ainda. Essa é a tua chance.
Se tu estás num teto, na OSCE, por exemplo, onde há pessoas que pagam um preço, Deus está te dando tempo de você entregar seus ídolos. E ainda Deus não estabeleceu o juízo na vida de muitas pessoas. Porque há alguém superior a você que paga o preço para agradar a Deus. Há um Jacó. E Deus sabe muito bem o quanto Jacó amava Raquel. Quanto Jacó amava Raquel. Você pode esconder sua idolatria meses, até anos. Mas quando Deus lhe pressionar para mudar de endereço, mudar de vida, então, ou você quebra as estátuas antes que Labão apareça, ou você passará vergonha. Ou você passará vergonha. Vamos continuar? Diz a palavra do Senhor. No versículo 25. Labão alcançou Jacó. Ele foi até lá. Que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. E perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? E eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som de tamborins e das harpas. Bom, sinceramente, eu não acredito nisso nele. Ele é um tremendo mentiroso. Não acredito. Mas, tudo bem. Disse assim: você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles? Você foi insensato, disse Labão a Jacó. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada, o Deus do pai de você me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessa nem ameaças. Agora, se você partiu, por que tinha saudade da casa do seu pai? Por que roubou meus deuses? Ali já Labão começa a reivindicar os deuses, os ídolos dele. Por que você roubou? Alguém tinha roubado dentro da casa de Labão, de Jacó. Vamos continuar. Diz assim, versículo 31. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se tiver, leva-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado, os ídolos. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentado em cima, e Labão vasculou toda a tenda, mas nada encontrou. Bom, é assim que Satanás faz contra os filhos da luz e contra aquele que ele procura acusar. Ele entra na tenda, ele procura seu erro. Cuidado, Satanás é comparado a um leão que ruge procurando devorar as pessoas que servem a Deus, que têm um plano de Deus. Dê bom testemunho, porque se tem algo para reivindicar, ele vai entrar dentro da sua tenda. E com razão, e com direito.
Mesmo que Jacó não queira, se alguém cometeu algo errado, Satanás vai entrar na tenda de Lia, de Raquel e pessoas que você ama tanto. Quantas pessoas sofrem até o dia de hoje porque Satanás tocou a pele de um filho por causa dos erros dos pais? Ele caça seus erros. Ele procura e fuça dentro de sua tenda para ver se há algo que ele possa lhe acusar. Vamos continuar. Raquel disse ao pai. Veja o que Raquel diz a seu pai. Diz assim: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença. Olha que falsa. Pois estou com fluxo das mulheres. Ou seja, estou nos períodos. E ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Que mentira de Raquel. Você sabe que um abismo atrai outro abismo. Ou seja, a idolatria é o apego ao pecado leva a pessoa a se aprisionar ainda mais fundo quando este decide esconder seu pecado. E para manter o pecado da idolatria, é necessário que muitos recorrem à mentira. A mentira, por quê? Porque a mentira não revela a verdade. Claro, isso não é nenhuma revelação, mas escuta bem, amado, aqui. O esconderijo da idolatria é a mentira. Onde muitos escondem sua idolatria para não entregá-la, é debaixo de uma mentira, de um contexto que essa pessoa criou para enganar, muitas vezes, até a si mesmo. Não somente os outros, mas engana a si mesmo. Mentindo a si mesmo. Mentindo aos outros. Porque não existe outra forma mais eficaz de esconder seu ídolo se não for ocultando toda a pista da sua existência. É forte isso. Pois se você quer saber se Raquel foi pega ou não, então eu lhes digo que dessa vez Deus não permitiu. Deus não permitiu. Mas se depois desse fato, Raquel não quebrou as estátuas, meus queridos, certamente isso ecoaria até o dia de hoje, sem sombra de dúvida. Agora, pode ser que Raquel tenha pegado esses ídolos amaldiçoados do próprio pai como para lembrar das épocas da sua terra natal, sem adorá-los. Sabe aquele lance? Eu não vou adorar. Eu vou pegar essas estátuas, porque parte do passado, há muitas pessoas que têm nostalgia de um passado que é passado e não sabem virar a página, e não sabem arrancar páginas que não merecem prevalecer da sua vida. Há páginas que precisam ser rasgadas e há páginas que podem ser viradas. Mas tudo aquilo que não presta do seu passado, as suas conquistas para homens, de pessoas que tiveram e fizeram parte, de mulheres que fizeram parte da sua vida, das impurezas, precisam ser definitivamente rasgadas em nome de Jesus Cristo. Como outras lembranças que faziam partes como sendo idolatria, pois não as trazem de volta como algo nostálgico para seu presente.
Muitos fazem isso. Pessoas não acham grave em tolerar práticas que desagradam a Deus e as permitem dentro da sua casa, mesmo que elas não as praticam. Elas não as praticam, mas porque os seus pais faziam isso, então vocês toleram isso. Porque Labão fazia isso, então você as tolera. As leva, você não faz, você não adora, você não pratica, porém, você tolera essas imagens. Vocês toleram essas práticas, esses pecados. Pois sejam radical e não tolera o pecado dentro da sua tenda, aonde habita seus filhos. Seja radical. Essas estátuas podem ser apenas figuras de madeira para você, mas para outros, para seus filhos, podem se tornar sua fonte de desgraça, de morte. Devolvem as estátuas. Raquel, eu estou falando com você. Devolve as estátuas antes de você passar vergonha. Uma dica com muito amor. Eu não estou fazendo ameaças aqui. Eu estou sendo um homem direcionado por Deus nas Escrituras. E independente do tamanho do ídolo, seja a estátua assim de pequena, ou seja ela um pouco maior, ou seja ela muito maior, ou seja ela apenas essas estátuas como uma lembrança para seus filhos lembrar da onde você vinha no Egito ou de Arã, num lar amaldiçoado, debaixo de um teto de um Labão da vida. O passado é passado. Queima aquilo que muitos anos Deus não se agradou. Devolve as estátuas. Bora. E não adianta se fazer de bobo. Eu tenho fluxo de sangue. Ou seja, eu tenho meus períodos. Eu não posso levantar, papai. Quantas excusas, quantas palavras, mentiras. Até o dia de hoje tu falou para tua esposa, te fazendo de boba, fazendo ela de bobo, inventando coisas e situações para esconder tuas estátuas. Então vamos orar ao Senhor. Meu Rei e Salvador, ainda bem que o Senhor tem uma promessa para Jacó e para a sua casa. E nada ficará oculto que não há de ser revelado à plena luz. Porque se não for nesse mundo presente, será no dia do julgamento. Porque Labão certamente viajará de longe para recuperar aquilo que é dele. Eu sei, Senhor, que há várias Raquéis, homens e mulheres, que precisam hoje parar de mentir e de inventar histórias
para fazer boi dormir. Historinhas. Dar um ar de religioso, de conhecimento da palavra, sendo que, na verdade, Senhor, hoje o Senhor usou minha vida para desnudá-los e expor a nudez dessa pessoa, a fim de dar a chance a Raquel. O Senhor não quis que seja revelado a vergonha, mas é claro que se soube que Raquel, na Bíblia, roubou e que um momento determinado na vida dela, ela teve que contar. Ela teve que confessar, porque está escrito. Alguém escreveu essa história. Tu és o único, Senhor, que pode fazer com que esses ídolos sejam confessados. E devolvido a Labão. Porque se essa vida quer viver as promessas de Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor não escreverá uma linda história para essa vida se o início for certo, for santo. Porque o Senhor não levará essa pessoa em Canaã para prosperar, se com ela Raquel traz a idolatria. Assim, Senhor, que essa pessoa pode se arrepender daquilo que o Senhor está agora confirmando no seu coração. E essa pessoa reconhece e chora, porque sabe que não pode continuar mais assim. E eu lhe agradeço, Senhor, por estar conosco, por estar nesse ministério e por nos convencer. Em nome de Jesus. Amém.